Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas deputados, cumprimentar o Dr. Jaime Andrés e agradecer a sua presença aqui na Comissão de Economia. Para o Grupo Parlamentar do PSD, todo este processo relacionado com a EFASEC, liderado pelo ex-governo do Partido Socialista, está envolto, na nossa opinião, numa falta de transparência, em alguma opacidade e despesismo. Por isso é que é importante para nós esclarecer todas as dúvidas relativamente a este processo. No nosso entender, continua por esclarecer porque é que em 2020 o Governo de então optou por nacionalizar a EFASEC, porque é que disse que a nacionalização resultava dos problemas do acionista de referência, na altura Engenheiro Isabel dos Santos, e continua por explicar todos os detalhes do processo da reprivatização. E, finalmente, porque é que foram gastos cerca de 568 milhões de euros dos contribuintes portugueses numa empresa que acabou por ser vendida a uma outra empresa privada que a comprou por um valor na ordem dos 15 milhões de euros. Dito isto, o Tribunal de Contas, em setembro de 2024, considerou que a nacionalização da EFASEC tinha sido decidida sem qualquer fundamentação técnica e independente do interesse público, que a operação tinha avançado sem que a EFASEC validasse verdadeiramente o argumento apresentado pela administração e de que a EFASEC era uma empresa estratégica para o país. E eu, relativamente a esta questão da empresa estratégica e do conceito de empresa estratégica, já vou voltar a este tema, e se era verdadeiramente viável e sustentável para atravessar as dificuldades de tesouraria que a empresa vivia naquela altura. Tudo isto sem que tivesse havido qualquer acompanhamento em termos de estudo e do impacto nas contas do Estado. Estamos em crer, pela sua experiência profissional e com o conhecimento profundo do setor empresarial e, sobretudo, pelas suas funções exercidas, quer na par pública, quer na EFASEC, e tendo acompanhado todo este processo do princípio ao fim, que nos poderá ajudar a esclarecer todo este processo. Aliás, o ex-ministro, na altura, Costa e Silva, rasgados elogios à sua pessoa na condução deste processo da reprivatização. Eu vou abordar aqui três temáticas que, no entender do PSD, nos parecem críticas para entender verdadeiramente aquilo que se passou. Conceito estratégico de empresa, o processo de nacionalização e reprivatização e as garantias públicas via Banco de Fomento. No que diz respeito ao conceito de empresa estratégica, em 2020 o PSD e o Conselho de Ministros classificou a EFASEC como estratégica porque a empresa atuava em energia, mobilidade elétrica, transportes e tinha um perfil tecnológico exportador, 400 milhões de euros de vendas, 75% de exportações, emprego qualificado, mais 2.500 postos de trabalho e relevância para a descarbonização. Isto é o decreto da nacionalização e o comunicado oficial do Governo. A verdade é que estávamos em pandemia, ou entramos num processo de pandemia, e nesta altura mais de 44% das empresas portuguesas fecharam e faliram, aliás, 44% das empresas tiveram prejuízos e mais de 2.700 empresas acabaram por falir. E nós conhecemos esta realidade e, infelizmente, todos os anos temos empresas que atravessam dificuldades e conhecem processos de falência. E há, contudo, empresas portuguesas, grandes, de renome, que, estando em grandes dificuldades, neste mesmo período acabaram por sobreviver ou então foram adquiridas por privados, e a título de exemplo a própria Soares da Costa. Mas não tiveram esta sorte de ser classificadas como empresas estratégicas pelo Governo de então. Minha primeira pergunta é, em sua opinião, quais é que são os critérios objetivos para o Governo considerar que uma empresa é estratégica ao ponto de justificar 568 milhões de euros dos contribuintes e outra empresa ao lado, com trabalhadores, igualmente não merecem essa empatia e consideração e não é considerada estratégica? E se uma empresa é verdadeiramente estratégica, por que razão acha que pode ter havido dificuldades ao ponto de nenhum outro privado querer ter adquirido a empresa? É estratégica para o Governo, ou era estratégica para o Governo, mas não era suficientemente atrativa aos investidores privados? Isto porquê? Porque no processo de nacionalização e reprivatização, nós tivemos um primeiro processo de 22 meses, 47 interessados, 2 propostas vinculativas, apenas uma proposta final que veio a desistir, o grupo DST. Segundo processo, 12 meses, 8 interessados, 4 propostas vinculativas, a escolha de um notário. E aqui coloco-lhe uma terceira pergunta. Temos várias citações do ex-ministro Pedro Cisa Vieira a sublinhar o interesse de privados na EFASEC. Olhando para estes 2 processos da reprivatização, em que N empresas manifestaram o seu interesse na EFASEC, a verdade
é que, no final, nenhuma empresa verdadeiramente quis ficar com a EFASEC. Ou seja, não escapou aqui algo ao governo de então, à par pública, quando nacionalizou a empresa e deu este cheque em branco? O que é que surpreendia, afastava verdadeiramente aqui os potenciais interessados na empresa e que levou a que um único interessado acabasse por ficar com a empresa? Outra questão que eu gostaria de colocar, o ex-ministro Costa e Silva, na altura, afirmou que o Estado não era um bom acionista da EFASEC e que tem esta que estar sintonizada com os mercados internacionais e definir um plano estratégico ao fazer críticas ao primeiro processo de venda. A pergunta que eu lhe coloco é, enquanto administrador não executivo da EFASEC e responsável pela parte pública durante o período de gestão pública, como comenta estas declarações do então ministro António Costa e Silva? E como é que o Estado, enquanto acionista, prejudicava ou limitava de alguma forma o pleno potencial da EFASEC? E o que é que considera que pode explicar o facto da EFASEC, entretanto, com capital privado, à data de hoje, já estar a recuperar e a ganhar nova dinâmica? Gostaria-lhe ainda de colocar aqui outra questão. Após a nacionalização, a par pública levou 3 meses a nomear o novo Conselho de Administração e reforçou o poder do então Presidente da Comissão Executiva, que também passou a liderar o Conselho de Administração. É óbvio que se uma das questões era o risco reputacional do acionista e tudo aquilo que o acionista causou de constrangimentos à empresa, não se percebe muito bem como é que se acaba por reforçar os poderes da pessoa que representava o atual ou o anterior acionista acumulando estes poderes. E aquilo que eu lhe pergunto é, porque é que houve a demora destes 3 meses em nomear um novo Conselho de Administração? Se havia riscos reputacionais associados à antiga acionista, o porquê de manter este mesmo CEO, além de reforçar os seus poderes? O que é que justificou esta decisão? Finalmente, gostaria de ir, nesta fase inicial, à questão das garantias públicas via Banco Fomento e Norgarante e aos empréstimos da par pública. É sabido, o Banco de Fomento, pela Norgarante, deu garantias no total de 101 milhões de euros. O Banco de Portugal veio a considerar essas mesmas garantias ilegais por violarem o limite dos 10% dos fundos próprios, exigiu uma regularização no prazo de 30 dias e abriu caminho a medidas corretivas e sanções. A par pública ainda emprestou, enquanto novo acionista, 203 milhões de euros à empresa. O que eu lhe gostaria de perguntar é que medidas tomou a par pública para resolver esta questão da ilegalidade e das garantias e que validações técnicas fez a par pública sobre a razoabilidade das necessidades de tesouraria apresentadas pela EFASEC e com que base factual. Finalmente, sei que teve na gestão direta da par pública, enquanto Presidente e depois também enquanto membro não executivo do Conselho de Administração da EFASEC. Por isso é que gostaria mesmo de perguntar, de forma sincera e não duvidando da boa intenção inicial da preservação de postos de trabalho, o que depois acabou por nem se vir a verificar, apesar de se ter mantido postos de trabalho, mas houve reestruturações sucessivas, houve saída de pessoas da empresa. Se acha verdadeiramente que este processo foi bem conduzido, se não teria havido outras alternativas que não a nacionalização, e se, ao fim e ao cabo, não temos aqui um verdadeiro problema, como ontem ouvimos alguns das comissões de trabalhadores e sindicatos, não havia mesmo um problema de gestão da empresa que se arrastou e que se prolongou com a própria gestão do Estado enquanto acionista de referência via par pública. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.